noite a todos, bem-vindos, né, a mais uma live. Hoje nós vamos abordar a candidíase e vocês vão ver que a candidíase, ao contrário do que nós imaginamos, ela é muito mais comum. Ainda nós temos a rotulação de que a candidíase ela só acontece em mulheres, e vocês vão ver que não acontece só em mulheres, acontece em homens, acontece principalmente em crianças, não é? Então nós vamos dar início à aula. Então vamos lá, pessoal. Ao contrário do que nós imaginávamos, né, a candidíase não é uma afecção que normalmente vai atingir só mulheres, né? Mas nós vamos ver que ela atinge crianças, atinge homens, né? Atinge todos os tipos de idade, né? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente coloca assim, por exemplo, em buscadores, até no próprio Google tal, candidíase, nós temos aí uma infinidade de livros. Aqui nos Estados Unidos é uma loucura, porque se percebe há muito tempo que a medicina clássica ela é bastante limitada no tratamento da candidíase, né? Tanto que existe muita recidiva, e normalmente é isso que acontece, né? Pessoal, são 138 milhões de mulheres, né, são afetadas por candidíase anualmente. Isso são dados recentes, né? 372 milhões de mulheres sofrem de recorrência de candidíase vaginal anualmente. É onde aqui é o disparato da medicina clássica, né? Praticamente 3%, quase 4%, né? Então a cada 100 mil mulheres você vai ter 4%, isso detectado oficialmente, né? Fora daquilo que nós sabemos que não é oficial. Atinge principalmente, se nós formos falar de mulheres, né, na idade entre 25 e 34 anos de idade, a prevalência aumenta para 9%. Então, normalmente vai de quase 4% para 9%. E nos próximos anos, as pesquisas têm mostrado que existe uma tendência em aumentar ainda mais com os gastos anuais, que chega a 14,37 bilhões de dólares em tratamentos diversos. Isso mostra, então, que nós temos que falar mais sobre isso, por isso que tem tantos livros, né, que estão sendo comercializados, porque nós sabemos que nós podemos, então, ajudar estas pessoas que sofrem, né? Então, hoje, por que isso acontece? Por que hoje nós temos tantos problemas com parasitas, né? Sejam fungos, bactérias, vírus, né? Protozoários de todos os tipos, né? Primeiro, por causa da alimentação moderna, o fast food, né? O junk food, né? E associado à poluição, às intoxicações, né? Não, vamos lembrar, o Brasil é o número 1, né? Campeão mundial de intoxicação por agrotóxico, e existem sintomas que vão permitir com que os intestinos fiquem permeáveis. O que é um intestino permeável? É um intestino que a sua barreira não consegue mais filtrar as impurezas, né, e os bichinhos, entre aspas, que são ruins, né, e normalmente entram macromoléculas e normalmente vão provocar inchaços, cólica, fadiga, sensibilidade alimentar, né. Isso pode levar a uma doença de Crohn, uma colite ulcerativa, uma síndrome do intestino irritável, não é isso? Doenças reumáticas, psoríase, eczema, asma. E aí vai levar, então, uma inflamação sistêmica. Então, eu queria que vocês lembrassem que tudo começa porque nós estamos vivendo num mundo intoxicado, porque as bactérias boas não conseguem se reproduzir porque nós comemos errado, não praticamos esporte, não é isso? Vivemos num mundo muito estressado, tudo isso contribui a que nós tenhamos, então, a produção, por exemplo, de uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, pessoal, ela começa nos intestinos, por isso que eu estou me referindo aos intestinos, né? E vamos lembrar que a nível embriológico, né, a bexiga, e nós sabemos que as partes que são íntimas, né, elas provêm, não é, como a boca também provém do intestino. Então nós temos visto que nós temos muitas áreas onde estão presentes a candidíase, são derivadas embriologicamente do mesmo tecido. Então a inflamação de baixo grau ela é sistêmica, a maioria das vezes é imperceptível, e os estudos têm correlacionado a várias patologias. Então, desde fibromialgia,
anemia, fadiga crônica, artrite, câncer, doença cardíaca, diabetes, obesidade. Normalmente, o que nós fazemos é, as bactérias boas não mais perpetuam, né? E vão afetar o que nós chamamos de tecido linfóide associado aos intestinos. Vão aumentar a permeabilidade, levando então aos intestinos permeáveis. Então, por exemplo, como é que nós tratamos hoje de uma candidíase? Como é que nós tratamos hoje de uma infecção urinária? Nós tratamos primeiro saneando os intestinos. Aquelas pessoas que não são da área médica falam, mas vou sanear o intestino para quê? De novo, embriologicamente é o mesmo tecido da sua boca, quando você tem uma candidíase na sua boca, aqueles sapinhos na criança, né? Então você tem que começar a sanear os intestinos através de probióticos. Nós vamos ter que mudar as bactérias ruins para bactérias boas. Mas por que tem tanta recorrência? Tem, porque normalmente quando você tem uma inflamação, se trata com anti-inflamatórios. Quando você tem uma infecção, se trata com antibióticos. Você tem fungos, se trata com antiparasitários, né, que são praticamente antiprotozoários. Então, todos os ozóis da vida. Então, você vai usar fluconazol, aí toma você, toma seu marido, toma você, toma sua esposa, não adianta nada. Por que recidiva? Porque esse medicamento, pessoal, ele vai e mata tudo que é bactéria boa também. E, obviamente, na hora da recolonização, só as bactérias ruins que saem na frente desse jogo. E aí o que acontece é que você vai ter recidiva sempre, tá? Então, vamos lá, o corpo, ele aumenta suas proteínas inflamatórias, né, quando você está diante de um intestino permeável. Então você vai ter inflamação sistêmica, aquele tecido não vai mais filtrar certinho, né? Não vai mais peneirar a entrada de, entre aspas, substâncias ruins, e vocês podem ter o início das doenças autoimunes. Então, isso é muito importante a gente começar a live falando disso, para que vocês possam entender como é que nós vamos tratar, né? Então, quais são os sinais de crescimento de bactéria ou leveduras nocivas nos intestinos? É por isso que a gente começa dizendo que tudo isso aqui, esse slide é um dos mais importantes que vocês têm que guardar, né? Então vocês fazem print da tela, depois vocês vão se inscrevendo no nosso canal do Instituto Salgado. Vocês terão tudo isso, né, dentro de um e-book. Então vocês têm acne, né, alergias e sensibilidades alimentares, ansiedade, né? Então vocês têm gases, né, no caso, intestino, arrotos, colesterol alto, desejo de açúcar. Isso é muito característico, uma pessoa que vive beliscando, entre aspas, né, nós falamos em português, né, craving em inglês. Vocês vão tendo desejo, aquela paura, aquela loucura por doce, por pão, por massa, né, por alguma coisa que é chocolate, etc. Isso normalmente é característico de bichinho ruim que nós temos nos intestinos, não é isso? Então, às vezes você vai oscilar por constipação, diarreia, uma dificuldade de emagrecer, doenças autoimunes, diverticulite. Então, a lista, pessoal, ela é exaustiva, né? E aí vocês vão lendo com bastante calma quando pegarem todo este material em mãos. Mas é muito importante nós lembrarmos que os nossos intestinos praticamente são a porta principal de, entre aspas, de saída de tudo aquilo que nós nos intoxicamos, comendo mal, não fazendo exercício, não é? Não regulando bem o nosso sono, não regulando bem as nossas emoções, não é isso? Então vamos lá, se você colocar também em buscadores nas palavras em inglês, vocês vão ver que os sintomas de Cândida, eles batem muito com aquilo que eu coloquei no slide anterior. E é isso que todos os livros corroboram, concordam, isso todos os pesquisadores aqui dos Estados Unidos e do mundo inteiro também concordam, e nós vamos ver que as queixas, pessoal, são muito semelhantes. Isso aqui eu reduzi, né, praticamente a lista, e isso é muito importante vocês saberem. Então vamos lá, a candidíase, ela é o quê? Ela é uma epidemia, né? Não é mais uma doença, é uma epidemia silenciosa, não é isso, pessoal? Existe uma correlação do aumento de peso médio, uma pesquisa muito interessante no jornal de fadiga, né, de 15 quilos. As pessoas começam a engordar,
né, quando elas têm, entre aspas, protozoários, bactérias, vírus, fungos, etc., ruins no corpo, né? E aí vocês viram 15 milhões de mulheres para mais sofrem de candidíase pelo excesso de fungo cândida. Mas vamos lembrar que nós temos mais de 200 e poucos tipos de candidíase, né? Então vamos lembrar aqui, por exemplo, uma foto no homem, no pênis do homem, né, onde ficam aquelas placas, né, brancas, amarelas. Isso aí vem se repetindo, né, com muita frequência. Então vamos lembrar que eu começo de propósito dizendo que não é uma doença exclusiva da mulher, né? Então nós temos a candidíase oral. Isso é muito comum, né, pessoal? Se caracteriza pela formação de placas brancas na língua, né? E que a gente chama isso de sapinho, né? Então na infância a gente escuta muito isso do nosso pediatra. Então vamos ler. A candidíase oral, também denominada sapinho ou monoliase oral, é uma infecção que ataca a cavidade bucal e orofaríngea causada pelo fungo Candida albicans. Então é a mesma cândida que está na vagina, que está no pênis, que está em muitos outros órgãos. Então isso é muito importante, que esta live seja só um instrumento, um canal para que vocês da área da saúde que estão me escutando ou não, né, procurem ler mais sobre isso aí. Então aqui, entre as pessoas adultas com maior facilidade para desenvolver a candidíase oral, estão os portadores de diabetes, porque tem um circuito a nível pancreático alterado. O nível de açúcar está muito alto, não é isso? Pessoas que receberam transplantes de órgãos também, medula óssea, e os que foram submetidos à quimioterapia. Eu vivi isso em casa com a minha esposa Nilma, né? É uma candidíase violenta, porque a quimioterapia mata tudo, inclusive as coisas boas que estão dentro do corpo das pessoas. Por isso que eu sou totalmente contra, não é? Claro, muitas vezes você pode associar as coisas, mas só fazer químio e não tomar cuidado, né, com os efeitos e as reações adversas que isto provém é um desleixo da área de saúde, tá claro? Então a minha esposa sofria muito. Então uma das coisas que eu já recomendo aqui para não perder o meu pensamento são banhos de assento com probióticos, banhos de assentos com prebióticos, que são fibras que alimentam bactérias boas. Isso acalmava muito, né? Fazendo LED no comprimento de onda da cor azul, é espetacular os resultados, né? Usar através de tampões, né? Como a gente usa, colocando alguns tipos de óleos essenciais. Então isso é muito importante para que a gente possa ajudar as pessoas. É muito, muito importante. Nós temos muitos pacientes que sofrem com isso aí, tá? Então vamos lá, candidíase oral, pessoal. Aqui vocês têm, né, algumas áreas onde nós temos a impregnação da candidíase. Isso é muito importante vocês guardarem este material. Então a candidíase oral, né, segundo as pesquisas, segundo vocês vão ver em sites aí que estão na internet, o tabagismo, a pouca higiene, ou a higiene ruim, né, as próteses ou dentaduras mal encaixadas, quer dizer, uma má asepsia, uma má higiene oral, né, uma medicação que usou muito corticosteroide, ao tratamento de radioterapia ou quimioterapia, o uso de alguns antibióticos, tudo isso mata as bactérias boas e, obviamente, você vai ter uma preponderância, exemplo, da Candida albicans, mas nós temos, como eu falei, mais de 200 tipos. Então, por exemplo, esse tipo de candidíase, vocês estão vendo aqui, fica uma área vermelha, né? Geralmente nas comissuras labiais, não é isso? Isso é muito comum, por exemplo, em adultos com prótese dentária mal ajustadas. Imagina um idoso que tem uma imunidade baixa, você então está com uma candidíase oral, tá certo? Então todo mundo pensa, eu vou passar uma pomadinha para combater a candidíase. Combater a candidíase realmente, o que mais dá resultado rápido é através de luz, como eu falei para vocês, na luz vermelha, no infravermelho, e principalmente no comprimento de onda azul. Tem muitas pesquisas que essa é minha especialidade, né? A razão
razão pela qual estou aqui nos Estados Unidos fazendo pesquisas com luz, né? Então, vocês devem lembrar que, através disso também, o que? Eu vou passar para vocês vários tipos de temperos, vários tipos de ervas, vários tipos de óleos essenciais, tá? Então, olha só, se vocês já presenciaram, muitas pessoas falam, eu tenho uma afta. Na verdade, a maioria das vezes você tem uma candidíase oral. Essas placas elas vão crescendo, né, vão unindo entre si, vão provocando lesões mais extensas, e aí ficam com aquela consistência cremosa, amarela, né? E com muita hiperemia, né? Cor vermelha brilhante e que sangra com facilidade. Então, quando isso desaparece, você fala, nossa, estou curado. Não, pessoal, não está curado, porque se voltou, não é? Nós temos que combater esses bichinhos, né? Nós estamos preparando um curso extraordinário aqui por orientação de um meu orientador de Harvard, né? Que acabamos de publicar agora um artigo e acabamos de corrigir o capítulo do livro que eu fui convidado para escrever com Michael Hamblin, uma das maiores autoridades de Harvard. Ele é médico dermatologista e esse é o motivo que eu estou aqui. E nós vamos publicar pela Elsevier agora no mês de maio. Isso culminou em a gente montar um curso que eu vou depois distribuir no Brasil e em Portugal, na nossa escola, que é chamado Low Level Light Therapy. E isso aí nós vamos aplicar em tudo para regular, pessoal. E nós estamos desenvolvendo equipamento, nós vamos levar muitas novidades para o Brasil, não é? Nesse ano ainda. Esperem, e vocês do Instituto Salgado serão os primeiros a ter este privilégio, né? De ter estas novidades, inclusive para neuropatias diabéticas, neuropatias pós-câncer. Nós tivemos contato com as maiores autoridades mundiais aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente chega a ter casos como esse, né? Extraídos da internet, e que muitas vezes a gente confunde com psoríase, né? Confunde com algum tipo de reação dermatológica. Então vamos lembrar que a pele, pessoal, é o último órgão, né, drenador primário ou principal a que o corpo jogue tudo isso para fora, tá? Então, veja bem, como eu falei para vocês, existem hoje mais de 270 tipos de cândida, né? E quando eu preparei essa aula, pessoal, a gente falava em 150 tipos de fungos conhecidos como cândidas. Hoje, vocês pegarem artigos recentes, são 270. E a minha live, que eu usei esse slide o ano passado, não faz um ano. Então, olha só. E todas essas cândidas, principalmente a albicans, porque ela levou a fama, né? Ela libera 80 toxinas agressivas, alterando quem? A permeabilidade intestinal. Então vamos relembrar, vamos fazer uma mnemotécnica, pessoal. Você tem problema de pele, você tem que sanear intestino, né? E é por isso que dentro do curso de fisioterapia integrativa nós ensinamos tudo isso aí, né? Então a maior entrada de macromoléculas proteicas que vão atravessar, né, as junções estreitas, né, e caindo na corrente sanguínea, né, então vão gerar esses sintomas mais comuns, como eu falei para vocês. Então, sintomas gastrointestinais, mas também tudo aquilo que está no mesmo tecido que embriologicamente nasceu junto. Então, lembra, boca e ânus nasceram juntos. Então, nós devemos sempre lembrar disso, tá? Nós temos que sanear, nós temos que modular os intestinos, nós temos que sanear. E aqui, publicamente, eu faço um alerta para todos vocês, pessoal. Olha só, vocês têm que escrever aí, depois vocês vão me cobrar, os alunos que estão junto comigo nesses cursos, qual é a diferença entre alguém intoxicado e alguém que está hipersensibilizado. Uma pessoa hipersensibilizada, que é muito comum nas intolerâncias alimentares, pessoal, mas mais comum ainda nas alergias, onde existem alergias alimentares, todo mundo quer combater as alergias, vamos tirar este alimento, legal, isso é o primeiro ponto, mas nós devemos lembrar que se eu tenho alergia alimentar, eu tenho participação de algumas imunoglobulinas, somente a IgG e a IgE, mas eu tenho que lembrar que a minha alergia é muito pior que a intolerância. E isso leva a uma sensibilização do organismo. E aí acaba tendo o quê? A pessoa que é alérgica à lactose, depois alérgica a glúten, é alérgica, por exemplo, à caseína, começa a ser alérgica a frutos do mar, começa a ser alérgica ao pó, começa a ser alérgica a pelo de cachorro. E isso vai desencadeando, pessoal, uma hipersensibilidade. Isso é uma coisa. Essa pessoa que está hipersensibilizada,
hipersensível, quando você começa a ministrar probiótico, prebiótico, ela piora demais. Você entra com vitamina, com suplemento, ela piora demais. Por isso que no curso de fisioterapia integrativa, eu falei ontem longamente na aula, eu repito, para você que é da área, para você que não é, eu tenho que modular o intestino. A maior autoridade, eu falo para todo mundo fazer, é o Murilo Pereira, um baita nutricionista, as turmas lotadas, né? Vão entender, o cara é o showman do mundo, né? Então o que o Murilo Pereira me ensinou, o que o Murilo Pereira e outros nutricionistas me ensinaram? Eu não posso dar, então, alimento para um lugar que está sujo. Eu tenho que primeiro o quê? Limpar este lugar. Esse é o conceito do Instituto Salgado, esse é o conceito de experiência que nós temos, que cientificamente, clinicamente já está comprovado. Então ele propõe uma modulação intestinal. Quando você modula, você já está limpando. Não é tomar laxante, mas é você modular, é você regular, né, aquilo que é uma intoxicação e aquilo que é uma sensibilização. Isso aqui, pessoal, são conceitos também americanos que médicos que são alternativos, médicos tradicionais, médicos que são de outras áreas aqui, de fellows de medicina integrativa, eles têm mostrado que os pacientes vinham e pioravam quando a gente entrava com coisa natural. Então, gravem, eu tenho que primeiro modular o intestino. Se eu modulo o intestino, pessoal, né, eu vou piorar a pele no início, mas vamos lembrar que eu estou indo em caminho da cura. Segundo a medicina natural, vamos começar aqui de esquerda, os intestinos vêm os primeiros órgãos. Nós temos uma circulação que é enterohepática. O fígado ele vai filtrar 1 litro de sangue por minuto, filtra hormônio, limpa tudo. Se os intestinos não estiverem bem, pelo sistema portal eu vou sobrecarregar o meu fígado. Sobrecarreguei o meu fígado, sobrecarrego rins, pessoal. Estudem o que os rins produzem, meu Deus do céu, você vai ter hipertensão, você vai ter problema com células sanguíneas, né, vermelhas, etc. E eu sobrecarreguei rins, eu vou o que? Sobrecarregar pulmões. Então muitos vêm com pneumopatias e a gente só se preocupa com os pulmões. Vamos lembrar que para o pulmão explodir, você primeiro explodiu o intestino e explodiu o fígado e os rins. Isso é chamado de transferência mórbida pela medicina natural. Então, como é que você, quando mexe em tudo isso, o último é pele. Então, repetindo, intestinos, depois eu tenho fígado, eu tenho rins, eu tenho pulmões e depois eu tenho pele. Então, na hora que você começa a modular e você começa a melhorar, a pele, entre aspas, piora, mas você está indo em direção à cura, como muitos alunos hoje colocaram, né, os seus relatos dentro dos grupos de fisioterapia integrativa. No começo, pessoal, claro, você vai ter uma reação, o corpo vai lutar loucamente. Então, aí você tem que o quê? Modular com homotoxicologia. Então, vamos voltar para a aula para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar mais, tá? Então, em cima disso aí, pessoal, olha só, sistema geniturinário, então vai levar a infecções vaginais, infecções urinárias frequentes. Então serve a mesma coisa, o mesmo raciocínio para quando eu tenho, né, o sistema geniturinário afetado, tá? Sistema hormonal, mesma coisa. Irregularidades menstruais, vamos lembrar que o útero, ele é um drenador secundário. Então se você limpa os 5 antes, você vai melhorar o útero. E no homem, quando você tem edema benigno de próstata, você teve uma pessoa que tirou a próstata, não interessa, você tem que limpar os drenadores primários. Os drenadores primários e principais são o que eu acabei de falar. Os drenadores secundários são na mulher o útero e no homem são a próstata, mesmo que tenha retirado, porque você vai ter uma sobrecarga depois, porque não vai ter mais a próstata nem o útero para drenar as impurezas, e você vai ter muitas mulheres que têm TPM, sintomas menopáusicos, fibromas, endometriose, não é isso? Quando está muito grande, vai para a cirurgia, mas não tem jeito, né? Você tem que resolver a causa. Sistema nervoso, a mesma coisa. Quantos pacientes nossos melhoram de depressão, irritabilidade? Você fala, mas como, Afonso, como isto pode ser possível? Pode ser possível porque a mesma constituição da barreira intestinal, pessoal, é a mesma hematocefálica. Esta semana saíram alguns artigos mostrando que encontraram bactérias que estão presentes no cérebro e que antes só eram encontradas nos intestinos. Vamos
lembrar que via nervo vago você tem então uma conexão entre intestinos e cérebro, e muitas substâncias são liberadas no cérebro, veiculados via intestino através do nervo vago, e isso vai dar saciedade de fome, melhora o sono, com isso você melhora a memória, isso você melhora a depressão e, obviamente, o sistema imunitário, como vocês já ouviram falar. Então vamos lá. O que piora demais, pessoal, e mata as bactérias? O consumo de água com cloro, o consumo excessivo de álcool, principalmente aqueles que são mais maltosos, né? Então, o vinho, a cerveja, a maltose, licores, porque tem muito açúcar, né? Então, o consumo de alimentos que contêm antibióticos, as nossas carnes estão todas problemáticas, nós temos que começar a escolher os nossos alimentos, né? E os hormônios sintéticos, como o frango, né? Os produtos lácteos têm muito açúcar, vamos lembrar, lactose é ose é açúcar, né? E as carnes não orgânicas, porque elas vão fazer com que o nosso organismo lute para produzir alguns sistemas a nível bioquímico de resultados que normalmente, pessoal, vão causar problemas sérios, até o câncer. Então, o consumo excessivo de açúcar, se a gente tem deficiências nutricionais entre vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos, nós vamos comprometer a imunidade e o alimento bom para as bactérias, tá claro? Então vamos lá. A diabetes, como eu falei para vocês, é por causa do açúcar, né? E aí você vai ter uma dificuldade enorme de controle das infecções, mas a exposição aos produtos tóxicos, além do mercúrio que mata as bactérias benéficas, muitas toxinas como estão no plástico, né? Falei para vocês, dentro dos disruptores endócrinos, os xenobióticos, eles vão o quê? Aumentar o crescimento de bactérias e fungos nos intestinos. Então nós temos lá imunossupressores, corticoides, que além de desequilibrar todos os sistemas do corpo, aumentam também os níveis de açúcar, né? Uma pessoa então que tem hipotireoidismo, ele altera a imunidade. Então veja bem, pessoal, isso é muito importante para que vocês lembrem, né? E se vocês forem verificar, só para vocês terem uma ideia, avaliei uma paciente agora aqui nos Estados Unidos e ela já está remido, entre aspas, para a medicina, né? O câncer dela, um câncer de mama bilateral e no início foi unilateral, depois pegou, depois fez cirurgia e tal, tá tudo bonitinho. E aí você começa a perguntar na anamnese tudo, né? Desde que ela nasceu, quais foram as doenças, e ela fala, não, minha saúde é boa, minha alimentação é boa, mas o tipo de câncer dela, igual da Nilma, ele é estrogênio dependente. Se ele é estrogênio dependente, nós temos que tomar cuidado o seguinte, peraí, não adianta eu ter feito a melhor rádio, a melhor cirurgia, os médicos fizeram o que tinham que fazer, fez a melhor quimioterapia, inclusive retirou toda a mama, mas como é que eu vou continuar desregulando? Ela continua tomando, não é? Entre aspas, um tamoxifeno. Isso é uma quimio oral. Essa quimio oral, o que vocês acham? Respondam para mim. Vão afetar as bactérias boas, sim ou não? É óbvio que sim. Então eu perguntei, você repõe com probiótico? Não. Qual o tipo de alimento que você come? Pessoal, na hora que eu peguei, os alimentos que ela come não nutrem o organismo dela como, entre aspas, comer bem, não é comer salada, não é comer as coisas leves, nada disso. Você, por isso que tem nutricionista para isso. E aí, quando você pega dentro do histórico dela, o que mais me chamou a atenção? Se ela não mudar, né, higiene pessoal, higiene na lavagem das roupas, higiene na cozinha, com os produtos todos sem nenhum tipo de estabilizante, né? Nenhum tipo de acidulante, nenhum tipo de conservante, pessoal, ele é 100 vezes mais potente de voltar esse estrogênio que gerou esse tipo de câncer do que, por exemplo, você ficar tomando um tamoxifênio, que inclusive desregula os dois tipos, né? Tanto para estrogênio quanto para progesterona. Então, não está errado a parte médica, está errado às vezes nós, de não sabermos tudo isso aí, né? E nós precisamos, já que nós estamos dando essa formação, nós informarmos essas nossas pacientes de que elas precisam, primeiro, parar de poluir. Então, primeira coisa, parar de poluir. Segundo, alimentar bem e modular bem o maior órgão de 80% da nossa imunidade, que são quem? Os intestinos, pessoal. Então, esses primeiros as duas providências é que eu digo para vocês. Imediatamente depois, pessoal, nós temos que controlar o quê? Controlar a parte do sistema nervoso autônomo.
através do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, pessoal. Por quê? Porque eu tenho visto pessoas dando relatos que sofreram AVCs, mas porque comiam bem, eram esportistas de alto nível, mas pelo estresse que viviam, pelo comportamento emocional na vida como levavam, né? Sempre não dando chance para a pessoa viver bem, isso aumenta o estresse, aumenta o cortisol. Aumentou o cortisol, aumenta o açúcar no sangue, pessoal. Né? O fígado vai trabalhar mais, os seus músculos vão trabalhar mais, porque toda hora você está lá, né? Não com o revólver apontando para você, mas você tem compromissos que vão aumentar a sua luta ou fuga, entre aspas, através não de um revólver físico, mas através da sua mente cobrando isso, cobrando dos outros, e isso aí, pessoal, prejudica tudo. Então, em resumo, primeiro, se você acha uma pessoa que tem hipersensibilidade, que tem intoxicação, primeiro, tem que parar de poluir, tá? Então, senão não adianta limpar nada. Você imagina um lugar poluído, você dá mais remédio. Não, danou-se, mesmo que seja natural. Número 2, pessoal, tem que fazer o quê? Que eu falei para vocês? Sanear, modular o intestino. Número 3, regular o sistema nervoso autônomo e o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, como eu dei aula ontem para vocês, porque isso modula tudo. Mostrei ontem para vocês que existe uma conexão entre intestinos e a produção de T3 que regula a tireoide. Então, não adianta uma pessoa que vem com um problema tireoidiano, está regulado pela parte médica, mas está intestino desregulado. E essa mulher, ela me disse que durante a história inteira dela, ela praticamente nunca teve um intestino bom, entre aspas, tabela de Bristol. Vamos fazer então alguns testes. Então eu quero dizer para você que é aluno nosso no Instituto Salgado, nós fechamos hoje o contrato com uma das maiores empresas, né, de estudo de biologia molecular e genética preditiva, né? E eu estou com as aulas montadas já, né? E a gente precisava de alguém que fizesse essas coisas que eu vejo nos Estados Unidos, e vocês terão exclusivamente treinamento pelo Instituto Salgado, pelo Integrated Health School, que é a nossa escola online para vocês, e depois vocês vão ser treinados para pedir esses exames e depois vocês trabalharem. Eu vou falar assim como fisioterapeuta, existem testes preditivos que você tem que saber, porque é nesses testes que você vai saber qual tipo de carga de exercício que você vai dar, ou então mesma coisa como eu falei, o meu exemplo, quando eu fiz esse teste preditivo, a minha família japonesa, a minha família portuguesa não produz, então, alguns tipos de B3, de B6, de B9 e de B12, significa não produz triptofano, não produz serotonina e deprimo, tenho sérios problemas, entre aspas. Então, se eu tenho isto produzindo menos a nível genético, isso faz com que eu ensine vocês, ou então vocês façam curso com outros profissionais, para que vocês possam aí sim suplementar da maneira correta. Então, relembrando para vocês fazerem o link, no caso dessa mulher que eu falei, número 1, pessoal, parar de poluir. Número 2, né, eu vou equilibrar os intestinos e vou regular aquilo que é o que? Alergia, intolerância alimentar com aquilo que é intoxicação. Depois eu vou regular o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, que é composto então pelo hipotálamo, pela hipófise e pelas adrenais, e aí vou regular o sistema nervoso autônomo, né, que vai ser independentemente daquilo que medicamentos fazem. Então vamos voltar aqui para a aula, tá? Então, em cima disso, pessoal, nós temos que entender que múltiplos parceiros sexuais, por exemplo, infectados, principalmente por leveduras, restauração dentária com amálgama, como eu falei para vocês, tem 50% de mercúrio, por isso que nós vamos procurar no mercado, né, o Dr. Carlos Coachman, que é um dentista da 5ª geração de dentistas, né, saiu até no Guinness, e que trabalha com a odontologia biológica. Procurem saber mais, se informem no Instituto Salgado, né, junto com o Christian, perguntem sobre este curso. Nós estamos montando um curso onde nós temos que, então, eu vou trocar todas as minhas restaurações, isso é impossível, não tenho dinheiro, então como é que eu faço para melhorar isso aí, né? No mínimo, se eu estou muito intoxicado, vou entrar com uma vitamina E, então vá lá, então vamos lá. E eu sei que, por exemplo, contraceptivos liberam estrogênio, é uma forma sintética que provoca crescimento de bactérias e fungos ruins, não é? Então, com isso aqui, eu vou baixar o ácido clorídrico. Então, quer dizer, se eu baixo o ácido clorídrico, que é a primeira barreira química no estômago, aí não vai entrar tudo que é bicho ruim, né, pessoal? E aí, nesse caso, eu vou o quê? E ainda mais se eu comer errado, né, principalmente carboidratos simples, etc., eu vou alimentar as bactérias e fungos nocivos, né? Como eu falei para vocês,
eixo hipotalâmico adrenal pituitário, sistema nervoso autônomo, que leva a um estresse crônico, que libera cortisol excessivo, aumentando o açúcar no sangue. E nesse caso, a cândida, além disso, lembra, produzem 80 tipos de o quê? De toxinas e vão levar às reações alérgicas, tá? Então vamos lembrar, por exemplo, você procurar qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar isso aqui, ó, cândida. Então, saúde, eu dependo do quê? Do meu alimento, eu dependo do saneamento do meu corpo, eu tenho que facilitar as trocas de organismo. Tudo isso aqui que eu acabei de falar, ele é redundante. Todas as vezes nós vamos encontrar, né, falando, outros profissionais falando a mesma coisa, tá? Então, a cândida, ela tem, por exemplo, que ser quebrada pelo incremento e a quebra, no caso, o incremento da função hepática, né, da função intestinal, para você quebrar o ciclo vicioso. É isso aqui tirado de um site que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? É que hoje existem protocolos aqui nos Estados Unidos para trabalhar candidíase, porque as mulheres, as crianças, os idosos, nós homens, estamos cansados de tomar medicamentos que são, então, antifúngicos, tá claro? Então, quais são as causas que levam a esses tipos de candidíase? Como eu falei para vocês, tudo isso, pessoal. Então, vocês estão vendo que não muda, muda de país para país e nós chegamos a um consenso, não é? Do que vai causar mais infecções por cândida. Então, eu coloco aqui, pessoal, retirado de um curso que nós fizemos aqui nos Estados Unidos, um teste simples. Você vai levantar e a primeira coisa que você vai fazer de manhã, você vai pegar um copo com água, né, e vai tomar. E aí você vai pegar um outro copo com água, né, limpa, e vai colocar do seu ladinho. Depois que você tomou um pouquinho, você hidratou o seu corpo com um copo de água, né, não vai tomar limão, nada disso. Esse é um teste. Você vai cuspir, né, com bastante saliva dentro desse copo, né, e você vai deixar 1 hora. Então a sua saliva, número 1, ó, poderá estar na superfície do copo, né, normalmente é considerado normal. Mas se estiver lá na superfície do corpo, ó, e se abrir algumas estrias descendo, ou então, entre aspas, né, a sua secreção estiver no fundo do copo, normalmente isso indica uma candidíase, né? Observação, se você tem alergias ou comeu recentemente produtos lácteos, então você pode dar esse teste positivo. Por quê? Porque você está alimentando bactéria ruim. Ou então aquelas pessoas que estão desidratadas. Por isso que eu peço para que levantem e tomem um copo de água em jejum. E depois, né, você vai fazer o seu cuspe. Então, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Entrem nesse site deste médico, né, que um dos médicos que nos ensinou aqui, né? Então você vai ver, então, se você tem, né, entre aspas, a sua secreção fica em cima normal, mas se ela fica em cima, né, com esses tentáculos, lembra de um polvo boiando na superfície, ou ele estiver aqui, ó, no fundo do copo, ou em partículas que estão descendo para o fundo do copo, você tem, entre aspas, um teste super simples que já está mostrando que você tem uma tendência à candidíase, tá claro? E aí eu coloquei para aqueles que são professores alguns papers, por exemplo, vocês podem depois procurar e ler por inteiro. Relação entre candidíase de repetição, desbiose intestinal e suplementação com probióticos, uma revisão, achei legal, né, uma revisão sistêmica, tá? Muito interessante, publicado nesse jornal brasileiro de microbiologia. Achei demais, pessoal. A lactoferrina, a quitosina, né, e a melaleuca, né, imagina, quer dizer, são óleos essenciais. A quitosana tem usado para ser emagrecida e a lactoferrina, que são produtos naturais e tem sido mostrado para tratar candidíase, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando para vocês não é um achômetro, né? Nós temos um recurso científico e clínico por trás, depois de muitos anos, né, de ter errado e acertado, tá? Aqui vocês estão vendo uma atividade antifúngica através de óleos macerados, né, contra tipos de candidíase, muito interessante, né, nesse jornal aqui publicado, né? E aqui também, então, um estudo clínico, né, num jornal de micose, então mostrando um tratamento de eficácia com probiótico e lactoferrina, justamente aquilo que já foi descoberto no Brasil. Olha só que orgulho, né? E depois as pessoas já estão usando esse tipo
de ideia, então são estudiosos italianos que publicaram isso aqui. Então isso aí, vão ler um pouquinho sobre lactoferrina, né? Sobre quitosana, então esses óleos essenciais, tá claro? Então aqui vocês têm uma conclusão deste artigo, né, que foi publicado na Biomedical Research, que mostra, por exemplo, como conclusão, que os óleos essenciais, né, têm então uma ação antimicrobiana espetacular contra a Candida albicans, né? Então nós temos muitos óleos essenciais bons no Brasil, né? Eu especialmente uso muito o óleo da doTERRA, né? Que é produzido aqui nos Estados Unidos e que hoje já tem no Brasil. Nós temos até grupos, aquelas pessoas que quiserem participar de grupos que são alimentados por vários profissionais, principalmente pela Rose, né? Então é só me passar o contato, me deixa o nome no Instituto Salgado, me manda no Instagram, que eu vou, depois passo vocês nesse grupo de WhatsApp e vocês vão ver como vocês vão aprender com pessoas que têm muito mais experiência que eu em óleos essenciais. E mais uma vez, nós fechamos contrato com uma das maiores estudiosas de óleos essenciais do mundo, né? E que chama Deborah, né? E que ela vai estar ministrando cursos para nós, o nosso congresso aqui em Orlando em outubro, e também depois nós vamos levá-la para o Brasil. E estamos levando também a doutora Raquel, que é uma especialista em óleos essenciais franceses, da nossa escola da EMAC, Escola de Medicina Alternativa e Complementar, né, do Porto, que o Instituto Salgado adquiriu, né? Então veja bem, aqui vocês têm os efeitos do tamoxifeno, né, principalmente na candidíase periodontal, e pacientes que então foram depois tratados, né? Então só lembrem, pessoal, paciente que foi tratado, tamoxifeno é dado principalmente em câncer de mama, isso eu vivi com a minha esposa, por favor, ajudem outras pessoas, né? Isso é um artigo muito recente de 2019, tentem ajudar, né? Se intrometam mesmo e falam, eu posso te ajudar, né? Vamos colocar aí probióticos bons, vamos sanear o seu intestino, vamos dar outras esperanças, as pessoas sofrem demais por desconhecimento, pessoal, vamos mudar a fisioterapia, a saúde no Brasil, por favor, tá bom? Então, olha só, aqui de novo uma revisão sistemática, né, que eu passo para vocês também, foi publicada agora, né, e foi entregue em novembro de 2018, né, façam bom uso de todos esses artigos aí. Então, em resumo, pessoal, o que a gente tem que fazer para tratar? Nós temos que repor uma dieta saudável, vocês viram, né? Como é que a gente chama isso no nosso curso que eu aprendi com Murilo Pereira? Modulação intestinal, porque quando eu curo os intestinos, eu restauro o equilíbrio saudável entre os micróbios e a ligação entre intestinos e inflamações vão diminuir a inflamação sistêmica. Então, se vocês forem pegar na internet, vocês vão ver muito possivelmente a mesma coisa. Associada a isso é o quê? A usar roupas íntimas de algodão, bababá, que isso aqui já é conhecido, não vou perder meu tempo de falar isso para vocês. Agora, só tomem cuidado numa coisa, mesmo não sendo nutricionistas, a maioria que estão me escutando, aquelas que são ou aqueles que são, então me perdoem, né? Nós vemos hoje que o mundo atual usa o tipo de dieta muito baseado em carboidratos. E isso aqui nos Estados Unidos é a primeira causa, vamos lembrar, um dos primeiros slides que a gente ensina em fisioterapia integrativa é mudar o tipo de alimentação de carboidratos simples para gorduras boas, porque vão produzir corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos vão ajudar não só o cérebro, mas também a regulagem da glicemia. E nós vamos ter resultados dando, então, o combustível que o corpo precisa e não carboidratos, está claro? Então, claro, não estou falando isso de um atleta profissional que precisa, então, fazer uma nutrição esportiva. Então, cada caso é um caso, né? Então, vamos lembrar, os 5 passos para você combater a Cândida, segundo esses autores aqui americanos, pessoal. Ó, número 1, você tem que mudar a sua alimentação. Você tem que dar um suporte antimicrobiano. Você tem que melhorar a função hepática, e eu falo para vocês que eles não têm tanto conhecimento quanto a gente, alguns não, né? Então vamos regularizar os intestinos. Isso vai fazer o quê? Melhorar e fortalecer o sistema imune, e obviamente os intestinos não ficariam no 5º, mas ficariam aqui praticamente como o primeiro, tá? Então, pessoal, é só vocês inverterem estas ordens aí. Então vamos lembrar que eu tenho que limpar
os intestinos, para que eu possa tirar a sobrecarga hepática, para que eu possa tirar então a sobrecarga que está sendo sobre os rins. E eu gosto, nós estamos escrevendo um livro que chama-se Ambiente e Saúde, né, escrito por vários pesquisadores daqui do Brasil. Então uma das coisas que a gente indica muito, pessoal, né, é o que? O jejum intermitente. É isso que eu falei para vocês, o consumo, a substituição da dieta baseada em carboidratos para a dieta em boas gorduras, tá claro? E vão lembrar, a sauna, por exemplo, é uma das maneiras de vocês limparem, né? E vocês tirarem sobrecarga, principalmente dos rins, e isso vai ter que ser acompanhado de uma superidratação e de uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Você não pode ter uma alimentação que é baseada em gordura boa sem primeiro combater a oxidação. Então você tem que primeiro modular o intestino, com isso você vai dar uma saneada nas oxidações que existem, porque se você come gordura, toma, por exemplo, ômega 3 em cima de um corpo oxidado, ele também vai oxidar. Por isso que tomem cuidado na prescrição, por exemplo, de vitamina E ou vitamina C, sem que você tenha saneado tudo isso, porque bioquimicamente vocês vão provocar cascatas que não são boas, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, ó, 37% das mulheres que já apresentavam infecções melhoraram totalmente com os suplementos o quê? De probióticos. E aqui quais eles usaram aqui nesses pesquisadores do Canadá? O Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, não é isso? Via oral. E houve uma queda enorme da Escherichia coli, tá? Então aqui eu estou dando alguns dados, né? E a gente pode também combater isso, pessoal, com todos os tipos de temperos, de ervas. Todas essas ervas combatem ferozmente, né, a ação das cândidas, tá claro? Então, é isso que mais vocês vão ver, né, dentro das pesquisas. Então, vamos lá. Qual é o antimicrobiano natural mais importante? O óleo de orégano. Não abusem para que não leve uma sobrecarga hepática, né? Junto com ele também moderadamente a alcaçuz, seja o chá, etc., o ginseng. O óleo de folha de oliveira associado à vitamina C são particularmente, normalmente são strike, você joga uma bola, derruba todos os pinos aí do boliche. Tentem começar primeiro com óleo de orégano e com óleo de folhas de oliva. E depois vocês vão acrescentando isso se vocês quiserem combater todo tipo de cândida, tá claro? Então aqui vocês estão vendo, né, numa universidade, né, que nós vimos na Nigéria, usou óleo de coco, matou 100% das células de levedura, mesmo aquelas resistentes aos fármacos, tá, pessoal? Então veja, quando você usa o óleo de coco, por isso que eu falei de gordura boa, comer abacate no café da manhã, tá? Você leva então a produção de ácido láurico, caprílico e cáprico, que vão atuar destruindo as paredes das leveduras. Guardem aqui, pessoal, o pulo do gato. Hoje, normalmente, por exemplo, quando você usa todos os medicamentos que são de fluconazol, eles têm uma atuação direta sobre esses fungos, mas eles não destroem as membranas. Então já existem papers de revisão sistêmica que, se o médico deu fluconazol, não vai falar que está errado, pessoal. Deixa, isso aí é ético. Ele vai fazer, você automaticamente entra com isso que eu estou acabando de mostrar para vocês, porque estes produtos naturais têm a competência de destruir a parede, as membranas desses bichinhos ruins, das leveduras, não é? Dos fungos. Ficou claro? Então, se já vem do médico com prescrição, é isso que ele estudou, ele está certo, não vai falar que está errado, vai simplesmente acoplar a isso que eu estou ensinando para vocês, e vocês vão ver que um combate direto o fungo e o outro combate a membrana, por isso que depois não volta mais, tá claro? Então vamos lá projetar novamente, é muito importante para vocês. Então vamos lá, pessoal. Ó. Dente de leão é o assassino das superbactérias. As folhas mais jovens e orgânicas, né, acrescidas em chás ou extrato alcoólico. Normalmente a comida com alho e suco de limão também.
né? O alho é um antibiótico natural, só cuidado com os pacientes que têm problema de coagulação sanguínea, tá? Porque o alho não faz bem para isso, mas ele é um antifúngico e antiviral, ele tem compostos sulfúricos e quando você faz, por exemplo, escaldapé, você também vai liberar mais a parte de composto sulfúrico, isso vai ajudar a destoxificar. Então isso é um antibiótico natural, só não usem em pó, pessoal, porque não é para tratar, e as folhas de oliveira é um antiviral. E o óleo de orégano, como eu falei para vocês, é o rei dos antibióticos naturais. Eliminou nas pesquisas 96% das bactérias, como pneumococcus, 92% de todas as outras bactérias, 83 de streptococcus, 78 de enterococcus, né? Eu gosto muito de utilizar citoprópolis, o própolis verde, desta empresa Pharmanectar brasileira. Então, procurem estudar, pessoal, né? Quem desenvolveu isso foi um farmacêutico amigo nosso, que trabalhou muito tempo, um dos maiores pesquisadores do mundo, né? Que é o professor Niraldo, tá? Um amigo nosso que montou as aulas para nós dentro do IHS, nos módulos avançados, e que então fez majestosamente as aulas para vocês poderem adquirir a nível online, tá claro? E aqui os últimos slides mostrando aquilo que eu falei para vocês, né? Então a luz azul é capaz de inativar os efeitos da Candida albicans, pessoal, e principalmente outros fungos. E esse é o cara que me chamou para escrever livro para ele, e eu consegui, graças a isso, né, o green card aqui nos Estados Unidos, né, que é o Michael Hamblin, esse que eu falei para vocês, que coordena as pesquisas em Harvard, tá? Então aqui, se vocês usarem, olha só, pesquisa publicada agora em abril de 2019, se você usar 2 vezes por dia a luz vermelha e a luz azul para tratamento da Candida albicans, né, você vai destruir praticamente, vai controlar o biofilme desses fungos, mais uma vez mostrando, pessoal, quando você faz isso, através da exposição de luz nesses comprimentos de onda, vocês destroem praticamente a membrana destes fungos, tá claro? Então aqui mais uma vez mostrando o efeito da terapia fotodinâmica antimicrobiana, tá claro? E aqui mais uma vez o azul de metileno também tem sido uma alternativa muito importante. Leiam mais sobre azul de metileno, pessoal, e tem combatido, associado à terapia fotodinâmica, os resultados têm sido espetaculares e muito rápidos, às vezes resolvidos numa semana, pessoal, tá claro? In vitro também a fotodinâmica, né, através disto tem combinado efeitos muito bons, tá? E como eu falei para vocês, vamos lembrar que nós, seres humanos, vivemos junto com esses animais e temos que viver em simbiose. Então nós temos que, entre aspas, cultivar os animais bons, tá claro? Então aqui nós temos vários tipos de suplementos que podem ajudar vocês. Como isso aqui já foi tudo aquilo que eu falei que é bom, dá trabalho vocês lá comprarem as ervas, mas vocês têm o quê? Suplementos prontos. No Brasil eu peço, pessoal, usem o nosso. Nós criamos essa marca aqui na Natural Quanta nos Estados Unidos. Demoramos um tempão para o reconhecimento, né? Dentro do FDA, do FTC, né? E aí nós temos aqui tudo comprovado, né? Para que vocês tenham resultados bons, né? Então vocês podem ministrar isso aí praticamente usando 2 até 4 cápsulas por dia, né? Durante as refeições. Então isso é muito importante. Se a pessoa está estressada, para diminuir isso, eu recomendo tudo aquilo que nós estudamos, que eu acabei de mostrar para vocês, o Adrenal Support, que é da nossa marca, estamos em pleno reconhecimento pela Anvisa. Quero liberar o estresse, então eu já estudei tudo isso para vocês, junto com o professor Francisco, que é o meu sócio, então está aqui, pessoal, tá? Então vocês vão escolher entre usar, eu tenho estresse da Adrenal, você vai usar isso aqui. Eu tenho estresse, né? Não só da Adrenal, mas um estresse que é global, eu vou entrar com esses suplementos que nós temos aí no Brasil, tá claro? Então, praticamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que nada de informação ela é em vão. Eu espero que vocês tenham gostado muito. O que a Keila está escrevendo? Tenho bons resultados com meus pacientes. Obrigado, Keila. Está aí, né? Uma pessoa que estuda tudo, faz todos os nossos cursos, né? E tem usado, porque é a melhor coisa do mundo, pessoal. Eu tenho falado para vocês. Dentro das memórias que nós temos no corpo, todas as vezes, pessoal, para a gente guardar uma informação nova, presta atenção, eu tenho estudado muito aqui, né, a neuroplasticidade cerebral. Quando você recebe uma informação nova,
você precisa depois rever este aí. Vocês têm que, não é me assistir, mas assistir tudo, todas as outras pessoas que falam isso, rever, assistir novamente, colocar, escrever, utilizar, fazer mnemotécnicas para que esta memória que foi de curto prazo se estabeleça na memória de longo prazo. E a memória de longo prazo só tem um jeito, pessoal, se você fazer homework. Se você fizer lições de casa. Quais são as lições de casa? Quando eu falo para vocês, procure estudar, pessoal. Não tem outro jeito, né? Por que eu aprendo mais quando dou aula? Porque isso me força a ler, reler, falar. Se você gravar bem para você e você souber bem explicar para o seu paciente, para a sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que sofrem, né, que são os seus próximos, você vai fixar isso em memória e ela vai ficar como uma memória declarativa. E a memória declarativa ela não sai mais. E aí isso já está impregnado em você. E você vai transformar, né, o ambiente que você vive, a sua clínica, os seus colegas, os seus pacientes, né, os seus auxiliares. Então gravem, né, pessoal? Neurocientificamente, eu preciso repetir, eu preciso reestudar, eu preciso reescutar. Quando vocês me escutam, né, nós temos duas entradas. Ou vocês escutam, ou vocês estão vendo os slides. E normalmente as pessoas que não têm conhecimento prévio disso que eu estou falando, dificilmente gravam muita coisa. E amanhã elas já vão esquecer. Igual tocar piano. Você começa agora com 55 anos, eu vou resolver aprender piano. Eu posso na primeira aula decorar, aí chego na outra aula e falo, nossa, o que eu toquei? Já esqueci tudo. Claro, porque eu preciso de prática, eu preciso repetir isto. Então eu peço, pessoal, repitam sempre, estudem sempre, né? Tentem sempre, e depois isso vai impregnar em vocês e vocês vão melhorar muitas pessoas que Deus colocou nas mãos de vocês. Então, uma excelente noite, né? Deus abençoe vocês, seus cérebros, suas mãos, seus corações, suas atitudes, e espero você na próxima semana. Nós vamos fazer uma outra live legal, né, com vocês, e possivelmente eu vou passar para vocês no começo da semana o tema, tá? Um beijão, tem aqui 1 minuto para terminar, fiquem com Deus e até a próxima.